Olá galera, bem-vindos a mais um videoaula. Sou o professor Alan e estamos adentrando na nossa sexta videoaula sobre o estudo dos conjuntos numéricos. Lembrando que o foco dessas videoaulas aqui é para o Enem, como o próprio título da playlist vai dizer. Se você visitar o meu canal, você vai ver que tem uma playlist lá, Conjuntos Numéricos para o Enem. Então, o foco nosso aqui é esse, Enem e vestibulares, tá certo? Como funcionam essas playlists? Existe uma playlist sobre porcentagem, uma sobre razão e proporção e uma sobre problemas do primeiro grau. Já finalizei a parte teórica dessas playlists. Estou quase finalizando a parte teórica de conjuntos. Então, o que acontece? Quando você estuda pela playlist, a vantagem é que você vai ter as aulas teóricas seguidas de alguns exercícios que eu vou estar postando ao longo dos dias aí, referente a cada tópico. Então, se você está com dúvida num assunto específico, você vai ter lá a teoria e algumas questões para você reforçar o aprendizado, tá certo? Então fica aí o convite. Eu não estou assim convidando você para assistir no meu canal, não. Pode ser em outro canal qualquer, mas procure pessoas que colocam a teoria e o exercício. É muito bom você fazer de jeito, senão você fica um conhecimento muito salpicado. A não ser que você já esteja num nível avançado, você já está acertando as questões, já está com um bom domínio da teoria e você só quer ver questões mesmo. Aí nesse caso, tudo bem, para revisão vale qualquer coisa, Então aqui eu tenho o seguinte, o assunto escolhido aqui para essa sexta videoaula é potenciação. Potenciação é um assunto fundamental. Ele é um assunto básico, mas ele é fundamental. No Enem, ele costuma cair numa questãozinha própria, sobre potenciação, normalmente vai cair uma. Também ele é pré-requisito para entender notação científica, que cai normalmente uma questão também no Enem. Só que tem um agravante maior aí. Ele é usado como pré-requisito da função exponencial. Também se utiliza um pouco em logaritmo, certo? Porque exponencial e logaritmo está ligado. E além disso, na física e na química, a notação científica não precisa nem dizer, Você vai fazer cálculos estequiométricos, poxa, é o que mais tem, É o que mais tem números em notação científica, A constante de Avogadro, então um bocado desses caras. Então, assim, a potenciação é um pré-requisito fundamental, tá certo? Então, o que vem a ser a potenciação? É uma regrinha que define-se o seguinte, então vou pegar um número real, seja A pertencente a R, e vou pegar um certo N pertencente aos inteiros, mas por enquanto, nessa definição básica aqui, ele é maior ou igual a 1. Ele não pode ser zero nem negativo. Maior ou igual a 1, certo? Embora a gente vai ver depois que essa notação aqui, ela se estende para qualquer outros números, certo? Mas a nível de Enem a gente não usa muito, tá certo? Com potências reais, por assim dizer, com N real. Então, a gente tem aqui, a gente define assim, A elevado a N vai ser A vezes A vezes A, N vezes, vai ser o produto de N fatores iguais a esse cara. Então, esse cara aqui é a base, e esse cara aqui é o expoente, Então, eu vou repetir a base por produtos tantas vezes quanto for o tamanho do expoente. Então, isso aqui vai ser N vezes. Só que tem um probleminha, dois probleminhas com essa definição. Eu preciso definir o que é A elevado a 1, é o próprio A. E o que é A elevado a 0. Zero não está aqui, agora está aqui. Então, A elevado a 0 é 1. Tá certo? Então, eu não coloco zero na primeira parte, mas logo depois eu defini como é que funciona para o zero. Certo? Com isso aí, a gente já pode fazer uma porção de exemplinhos interessantes. Eu separei alguns aqui. Então, eu vou pegar aqui. Por exemplo, se eu tiver aqui, o que é 2 a quarta? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. É só fazer o produto da galera. Não tem erro, não. Por exemplo, se for uma fração, professor, do mesmo jeito, 1/3 elevado a o cubo. É 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Vamos supor que a gente só sabe isso aqui de potenciação. Como é que a gente calcula isso aqui? A gente calcula normal, 2 a 2. Essa fração vezes essa vai dar 1 vezes 1 e 3 vezes 3. Então vai dar 1 sobre 9 vezes 1/3. Claro que tem propriedades que já me permitem calcular isso mais rápido, A gente vai ver ali daqui a pouco. Então, 9 vezes 3, 27, 1 vezes 1, 1. Então 1 vezes 1, 1 aqui, 9 vezes 3, 27. Então essa fração que dá 1 sobre 27. Esse número aqui, essa base, pode ser real. Eu vou só antecipar aqui uma coisinha que vai vir no próximo assunto, que é potenciação, que eu poderia ter, por exemplo, raiz de 2 ao quadrado. Tá certo? Se você se lembrar de uma propriedadezinha,
Isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de 2. Aí, uma propriedade de raiz disso, você pode passar a raiz para dentro. Eu ainda vou falar dessa propriedade, mas assim, é só para você ver que a potenciação ela está intimamente ligada com a radiciação também, né? Então, para tirar a raiz, vocês têm que saber calcular a potência. Então, não tem jeito, né? Raiz de 4, você sabe, 2. Ok. Então, vale para qualquer número real. Em particular, uma coisa também interessante é o seguinte. A gente pode definir também, ó, que A elevado a menos N é 1 sobre A. Só 1 sobre A elevado a N. Aí você fala, professor, mas você não falou que não pode número negativo? Não. N é positivo. Com menos, fica negativo. Beleza. Mas ele está definindo que esse objeto aqui você pode olhar assim. Aí, por exemplo, imagine que você tenha que calcular 2 a menos 3. Isso aqui é o quê? É o inverso desse. Né? Na verdade, vai ser 1 sobre 2 ao cubo. Que é 1 sobre, usando a definição, é 2 vezes 2 vezes 2. É 1 sobre 8. Então, isso aqui é definido assim. Tá certo? Por exemplo, outros exemplos aqui, né? O que seria 1,333 elevado a zero? Aí, ainda bem, né, que está elevado a zero. Por quê? Porque isso aqui, pô, você tinha que achar as fração geratriz, não sei o quê, depois, né, elevar, tá? Não precisa nada disso, ó. Isso aqui dá 1. Tá certo? E qualquer número elevado a 1 também, por exemplo, é o próprio. Então, por exemplo, π elevado a 1 é o próprio π. Lembrando que π é um número, né, real. Então tá aí. Só que assim, ficar só com essa definição que é muito pouco para resolver as questões. Tem questões que as contas são difíceis. Então o que fazer nesses casos? A gente tem algumas propriedades que a gente pode estar lançando mão aí em alguns probleminhas. Que é o seguinte, ó. Aqui eu vou pegar um A e um B reais. E vou pegar um M e um N pertencente aos inteiros. Tá certo? Vamos supor ainda positivos. Né? Eles podem ser negativos, como a gente viu aqui, a gente meio que já consegue trabalhar, porque se eu tiver uma potência negativa aqui é só olhar o inverso, ela invertida, né? Assim, 1 sobre esse indivíduo, e aqui embaixo eu trabalho com a definição em cima, não tem tanto problema. Mas vamos lá. Primeira propriedade que a gente tem, uma primeira propriedade que a gente poderia listar é a seguinte, é essa aqui, ó. A elevado a M vezes A elevado a N. É A elevado a M mais N. Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. É 2 a 2 mais 3, que é 2 à quinta, que é 2 à quinta é 2 vezes 2, 5 vezes, né? Como eu já tenho aqui a quarta, é só multiplicar por 2 de novo, então dá 32, né? Para aproveitar aqui o valor. Tá certo? Se você não quisesse usar a propriedade, ó, percebe que são, porque as bases são iguais, ó, 2 e 2. Você poderia calcular aqui 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 4 dá quanto? Ó, 32 também. Então, assim, você não é obrigado a usar a propriedade. Só que eu lhe garanto que a propriedade vai tornar mais fácil a sua vida em muitos casos. Você quer ver um exemplinho? Se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a 10 ou a 100 vezes 2 elevado a menos 98. Né? Então, vamos tirar essa restrição aqui. Eu não preciso mais dela. Certo? Se eu tirar essa restrição, isso aqui, ó, e isso funciona também, a gente coloca ali, mas assim, para avançar um pouquinho mais, senão eu vou ter que falar tudo de novo, eu posso também com qualquer inteiro. Então, isso aqui eu somo, ó. Então vai ficar 2 elevado a 100 mais menos 98, que é a mesma coisa de 2 elevado a 100 menos 98, que vai dar 2 ao quadrado, que vai dar 4. Tá certo? Então, tá aí um uso interessante dessa propriedade aqui. Outra propriedade parece com essa é a seguinte, ó. Uma segunda propriedade é essa aqui, ó. É A sobre B, né? Onde A está elevado a M e B está elevado a N. Então, isso é A a M menos N, tá certo? Por exemplo, 2 elevado a 50 sobre 2 elevado a 49. Imagina fazer essa conta aqui, como essa, né? 2 elevado a 100, depois 1 sobre 2 elevado a 98. Então, você teria que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes, depois fazer 2 vezes 2 98 vezes, para depois dividir pelo outro, rapaz, daria um número assustador. Certo? Então, você usou a propriedade, deu só 4. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui vai ficar 2 elevado a 50 menos 49. 2 a 1, que deu 2. Tá certo? Então, essa é a segunda propriedade. Uma terceira propriedade que a gente tem é a seguinte. Agora, percebam. Opa, que é A, viu, gente? Desculpe. É A, né? Então, mesma base, eu acabei escrevendo B, confundindo as coisas aí. Então,
esse aqui sobre esse, conserva a base, subtrai. Até porque não apareceu B aqui, né? Como é que B ia sumir? Agora, uma outra é exatamente essa que eu tentei escrever aqui, ó. Que é A sobre B. Aqui eu tenho o mesmo M e aqui eu tenho o mesmo M. Então isso aqui é o quê? É A elevado, ou é A sobre B, conserva aqui, né, o expoente, fica só na fração, tá certo? Do mesmo jeito, né? Então imagine que você tem aqui assim, ó, 2 terços sobre 3, ou 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Isso aqui é o que? É 2 sobre 3 elevado a 3. Aí você pode desenvolver, né? Se você quiser, ou vindo daqui para cá, por exemplo, você tem isso, e você calcula assim, né? Por exemplo, vamos pensar invertidamente, né? Que é como a gente costuma usar a propriedade, é do lado daqui para cá. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui 2 sobre 3 ao cubo. Isso é 2 ao cubo sobre 3 ao cubo, que vai dar o quê? 2 ao cubo, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Quer dizer, eu falo que a gente costuma usar daqui para cá, mas não é verdade, né? Porque se você tiver assim, ó, um outro exemplo, 100 elevado a 3 sobre 50 elevado a 3. Perceba que é o mesmo expoente, então aqui você pode dividir primeiro 100 por 50, certo? Aí você divide 100 por 50, dá 2 ao cubo, que dá 8. Então assim, olha que você deixou de fazer uma conta muito grande, né? Por quê? Porque você pegou e jogou a propriedade daqui para cá, né? Daqui para cá. Dividiu antes para depois fazer a potência. Então, a regra é sempre simplifique. Tá certo? Sempre simplifique. Simplifique ao máximo, antes de fazer qualquer conta grande, porque potências são contas grandes. Então, se você puder fazer potência de números pequenos, melhor ainda, né? Números inteiros pequenos, melhor, né? Então, é isso aí. Outra propriedade que a gente costuma ter também, parecidíssima com essa aqui, ó, é a do produto, ó. Eu até quis falar essa aqui, porque normalmente na divisão, essa quarta propriedade aqui, ó, que é A vezes B elevado a N. É semelhante a essa, a mesma ideia, né? Elevado a N aqui. Você pode o quê? Separar um N para cada um. Então, se as bases aqui são diferentes, mas o expoente é igual, então você pode separar em dois casos. Assim como você pode juntar também, viu? Certo? Não tem problema. Assim como você pode separar, você pode juntar. Por exemplo, você tem aqui, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. É 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, aqui vai dar 4 vezes 9, né? E dá 36. Se você preferir, você podia juntar, ó, 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, né? 36. Dá o mesmo resultado. Ou seja, as propriedades você usa quando for conveniente, tá certo? Não tem ordem também para elas. Isso aqui podia vir antes dessa, isso aqui não tem problema. Agora, quanto mais você souber, melhor. Tá certo? Uma outra propriedadezinha que a gente tem, que é bem interessante, é a seguinte. É essa aqui, ó, é a potência de uma potência. Ó. Essa vale a pena frisar um pouquinho. Porque você pode cometer alguns erros, né, de quem estudou pouco. Né? Então, isso aqui, ó, quando eu tenho uma potência de uma potência com um parêntese aqui, eu multiplico os dois. Tá certo? Agora, e se eu tivesse assim, ó, A elevado a M elevado a N? O que é isso aqui? Ó, isso aqui você resolve, na verdade, de cima para baixo. Tá certo? Depois eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo desse aqui, depois eu vou falar disso aqui. Ó. Então, por exemplo, eu tenho 2 ao quadrado ao cubo. Né? Então, eu tenho um cubo, na verdade, do número 2 ao quadrado, por assim dizer. Vamos pensar assim, um cubo do 2 ao quadrado. Então, isso aqui, por essa regra aqui, é 2 a 2 vezes 3, que é 2 à sexta, que é quem? 2 à sexta vai dar 64. É 2 vezes 2 vezes 2. Pode fazer aí, vai dar 64, tá certo? Agora, uma coisa interessante. E se eu tivesse assim, ó, 2 ao quadrado ao cubo? Como é que eu resolvo isso? Aqui eu resolvo de cima para baixo. Então, primeiro eu faço 2 ao cubo, dá 8. 2 à oitava, que dá 256. Então, veja que deu diferente.
Aí, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo mais cavalinho, maiorzinho um pouco. Ó, 2 a 2 a 2 a 2. Como é que eu faço isso aqui? Eu venho resolvendo assim, ó. Vou botar um 3 aqui, né? Então, eu resolvo primeiro a potência de cima, 2 ao cubo, só para deixar um pouco maior aqui, que é tão pequeno que eu fico até agoniado. Ó. Então, 2 ao cubo, 8. Então, vai ser 2 a 2 elevado a 8. Então, transformei 2 ao cubo em 8. E agora, 2 ao oitavo é quanto? 256, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? A gente até calculou aqui em cima. Então, é 2 elevado a 256. Então, se não tiver parênteses, você vem resolvendo de cima para baixo. Então, não confundir. Se houver o parênteses, não. É o produto desse aqui por esse aqui. Certo? Então, fica aí a dica, né? E por último, uma última propriedadezinha muito importante é essa, ó. É que se eu tiver assim, A sobre B elevado a menos N, ela vem mais ou menos disso aqui, ó. É o que? É B sobre A elevado a N. Por exemplo, 2 sobre 3 elevado a menos 2. Isso é o que? É 3 sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, a gente usa agora a propriedade aqui, essa, né? Que passa para cada um, sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui é 9 sobre 4, certo? Então, essas são as propriedades mais importantes que a gente tem nas exponenciais, tá certo? Então, quanto mais você souber dessas propriedades, melhor. Quanto mais você praticar, mais exercícios você quiser conter dessas propriedades, melhor, tá certo? Porque elas caem dentro dos problemas. Aí eu separei um exercíciozinho para a gente estar botando em prática o que a gente já estudou até agora em conjuntos numéricos. Eu fiz um exercício, ele é bem pequeno, contudo ele usa tudo. Que é o seguinte, ó. É esse aqui, ó. Enunciado pequenininho, né? Calcule a fração irredutível correspondente à expressão. Essa aqui, ó. Expressãozinha simplesinha. 1,3333, né? A quarta, dividido por 0,111 ao quadrado. Tá certo? Então, ó, por que eu digo que ela usa praticamente tudo que a gente fez, né? Porque isso aqui é uma dízima periódica, então vai ter uma fração geratriz, então vai usar fração geratriz lá de números racionais, vai usar a operação com frações, porque isso aqui vai dar uma fração, né? Porque isso aqui dá uma fração a quarta é uma fração. Aqui vai dar outra fração, uma fração quadrada é uma fração. Aqui usa a divisão de frações. Então, assim, então utiliza essas propriedades aqui. Então, assim, vai utilizar bastante coisa. Então, eu quero uma fração irredutível correspondente a isso aqui. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. Então, vamos trabalhar aqui por partes. Eu vou pegar aqui, chamar aqui x igual a 1, 3, 3, 3, 3. E aí vou pegar o quê? Ó? Aqui é uma dízima periódica que eu quero achar a fração geratriz dela. Então eu pego aqui, ó, e identifico o período. Aqui só tem um período e não tem uma raiz instante. Então basicamente basta eu multiplicar só por 10. Então aqui eu vou ter 10x igual a 13,333. Aí eu vou pegar e subtrair a fração de cima, ó. Então vai ficar 10x menos x vai dar 9x igual 13 menos 1. Então x vai dar quanto? 12 sobre 9. Simplificando aqui vai dar o quê? 4 terços, né? Simplificando 3 dá 4, simplificando 3 dá 3. Certo? Então a gente já deu uma mexida aqui. Já deu uma melhorada, né? Olhar para esse número aqui é bem melhor do que olhar para esse. 0,111. Isso aqui é o quê? Eu vou chamar isso aqui de x, né? Começar a chamar essa dízima aqui de x. Se você não viu isso, existe aí a aula sobre números racionais, a primeira videoaula que eu dou, eu falo sobre isso aqui, certo? A obtenção dessa fração geratriz. Quem já estudou esse assunto sabe que tem um truquezinho que você usa, assim, tem a ver com algarismos estranhos e o algarismo do período, né? Que você usa zeros para os estranhos e 9 para os algarismos do período, aí faz umas regrinhas lá. Eu gosto de fazer assim, tá certo? Então, eu vou multiplicar aqui por 10, porque eu só tenho um período também. Então, fica 10x igual a 1,111.
e menos x, vou subtrair a primeira, ó, menos 0,111. Então, quando eu fizer essa conta subtrair, ó, perceba que aqui cortou, não foi essa parte aqui da dízima. Aqui também vai cortar. Ó. Então eu vou ter assim, 9x igual a 1 sobre 9. Certo? Então, aí agora é só reescrever aquilo ali. 1,333 a quarta dividido por 0,111. Claro que no Enem, gente, você já vai direto, né? Não precisa recopiar de novo, eu estou fazendo aqui para ficar bem explicadinho. Né? Não pode perder muito tempo. Aqui fica 4/3 a quarta dividido por o quê? 1/9 ao quadrado. Certo? Olha só, isso aqui é uma divisão de frações, né? Então você tem aqui, ó, 4/3, quer dizer, como eu não estou vendo muita perspectiva de mexer nessa fração assim direto, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui e escrever aqui, ó, 4 a quarta sobre 3 a quarta, tá certo? Dividido por. Aí aqui eu vou passar para os caras, ó, então vai ficar assim, 1 ao quadrado sobre 9 ao quadrado. Só que 9 ao quadrado, gente, é quanto? É 3 ao quadrado ao quadrado. Aí a gente pode usar o quê? Essa propriedadezinha aqui, ó. Multiplicando, ó. 2 vezes 2, então dá 3 a quarta. Olha só que legal. 3 a quarta apareceu aqui e aqui. Então talvez possa cancelar, ó. Então vai dar 4 a quarta sobre 3 a quarta sobre 1 sobre 3 a quarta. E 1 ao quadrado é 1, né? Aí aqui o que você faz? Você conserva a primeira fração, 4 a quarta, sobre 3 a quarta, e multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai ser 3 a quarta sobre 1. Aí vai dar o quê? 4 a quarta. Aí aqui você calcula, né? 4 a quarta não é nada muito difícil de se calcular, né? Só para continuar. Aqui, né? Assim. Então você pensa que a gente usou praticamente tudo que a gente viu até agora em conjuntos numéricos. Então se tiver uma pontinha dessa no meio de uma conta, né, de um problema, alguma coisa, você não vai ter tanto problema. Então você cortou aqui, ó. Deu 4 a quarta, que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então vai dar 16 vezes 16, né? Você não tem que fazer 16 vezes 4, depois o valor de 16 vezes 4 vezes 4. Então você pode fazer 16 vezes 16. Como é a potência de 2, às vezes você já tem até esses valores de cabeça, entendeu? Então, 6 vezes 6, 36, só 3. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. 0. Aí aqui 1 vezes, né, 16 vai dar 16 mesmo. Então 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Então 6. 9 e 6, 15. Sobe 1, 256. Se você não usasse propriedade, gente, seria um problema sério. Então, o que a gente usou nessa questão? Usamos tudo que a gente viu até agora, pode-se dizer. Ó. Obtenção da fração geratriz, né? O trabalho com potências, né, que está aqui, divisão de fração. Então, assim, usou uma porrada de coisa, tá certo? Cada videoaula que a gente veio falando aí, eu falei de uma coisa dessa. Então, imagine você que não estudou, abre uma videoaula dessa, com um exercício igual a esse, e começa a tentar entendê-lo. Rapaz, é grego. Isso aqui, para mim, isso seria grego. Eu vou ser sincero. Eu sempre tento estudar o quê? Pego um livro, pego ali a teoria e depois eu vou para os exercícios. É assim que deve ser feito. Tá certo? Pelo menos no meu ponto de vista. Tá certo? Então é isso aí. Espero ter entendido. Muito obrigado. Até a próxima.